as pessoas, aos médiuns, né, previamente preparados. E a nossa casa tem a confecção de cesta básica e de alimentos aos moradores de rua. E nós estamos precisando, no momento, de açúcar. Nós pedimos que quem puder ajudar, quem puder trazer, é só colocar numa caixa que temos ali em cima no andar térreo, em frente à Secretaria Administrativa. E sempre lembramos aqueles que estão chegando de primeira vez que a nossa casa tem evangelização infantil e evangelização infanto-juvenil. A infantil em todos os horários de reunião. A infanto-juvenil nos horários de quarta à noite e de sábado, no horário dessa reunião que está acontecendo agora. Final da tarde, início da noite. Então, a gente pode trazer os nossos jovens e crianças para ouvirem, né, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, com uma linguagem adequada para eles, da mesma forma que nós ouvimos aqui nas reuniões públicas. E temos um convite. Vai fazer o convite? Vai? A nossa companheira Selma vai fazer um convite muito especial sobre o que vai acontecer amanhã aqui na nossa casa. Eu acho que já dá para perceber, né? Esse clima de festa, de alegria, essa vibração fraterna do nosso amado Dr. Bezerra de Menezes. Amanhã nós estaremos realizando o 30º encontro com a vida e a obra desse grande apóstolo, né? E nós estamos convidando a todos para que venham refletir com o Dr. Bezerra sobre esse momento que a gente está passando, esse momento de dificuldade, esse momento de angústia, de medo, de desesperança, né? De falta de vontade de viver. O que podemos fazer para melhorar em nós, em torno de nós, junto àqueles corações que conhecemos, que estão passando por depressão? Que palavra a gente pode oferecer a essas pessoas? Dr. Bezerra tem um manancial, né, de ensinamentos para nos ajudar a passar, a enfrentar tudo isso. Então, amanhã, venham e tragam aquele amigo que precisa, aquele familiar que está mais desanimado, para que a gente veja que tem possibilidade da gente desfazer aquele muro que nós mesmos construímos e que nos impede de ser felizes, né? Porque a felicidade é um direito de todos nós e a gente está aqui para ser feliz. Então, venham amanhã. Nós estaremos aqui a partir de 8h30 da manhã. Teremos uma manhã, com certeza, muito proveitosa para todos nós. Tá? Bom estudo agora. Nós agradecemos, né, esse convite, que possamos estar aqui amanhã, né, participando, né, desse manancial de ensinamentos que o Dr. Bezerra traz para nós. E terminando aqui os nossos avisos, sempre lembramos, né, que não devemos fazer o uso do aparelho celular aqui no salão, não nos alimentarmos aqui embaixo, para não interferir a nossa reunião. E com relação às nossas preces, nós sempre pedimos, meus irmãos, que nas nossas preces nós possamos envolver os nossos governantes e os governantes de todas as nações, para que a gente alcance, né, essa paz tão almejada em nossos corações. E assim passamos a leitura da página que nós recebemos ao entrar na nossa casa. É uma página do livro Lições para a Felicidade, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, cujo título é Bênçãos e Maldições, que fala assim aos nossos corações. As superstições e mitos estabeleceram que indivíduos de má índole têm o poder de amaldiçoar animais e pessoas contra os quais dirige as suas vibrações de ira e ódio, inveja e ciúme, ou que são remunerados para esse mister infeliz. Outros, sim, afirmaram que aqueles que se supõem santificados ou que se apresentam como tal podem oferecer bênçãos e perdão para as ofensas praticadas, privilegiando aqueles que pretendem auxiliar. A divindade, de forma alguma, sujeita-se aos caprichos humanos, alterando as existências conforme os impositivos apaixonados dos seres da terra. Sem dúvida,
qualquer vibração deletéria ou santificante que é direcionada para alguém realiza sua viagem e se encontra campo de ressonância equivalente, aumenta-lhe a carga existente por assimilação. Isto é, aqueles que se encontram em condições de sintonizar com as ondas mentais que campeiam em toda parte, direcionadas por outrem ou não, captam-nas delas, mas se enriquecendo por meio dos mecanismos de identidade energética. Assim, cargas de ódio e da antipatia, bem como as da ternura e de bem-estar, de oração e de harmonia, alcançam aqueles aos quais são enviados em razão da identificação da energia em que se movimentam. O correto, entretanto, é cada qual emitir as melhores vibrações de esperança, envolvendo-se nas energias do bem e do amor, procurando vivenciar os sentimentos elevados que o alçam a patamares mais nobres da existência, onde se torna mais fácil aurir forças para prosseguir nas atividades a que se encontra vinculado. O amor, pelas suas incomuns possibilidades, emite ondas de sucesso e de saúde, de fraternidade e de alegria, que alcançam todos aqueles em favor dos quais é enviado. Quando alguém ama, potencializa-se de vigor espiritual e, cultivando a oração, que é a concentração de energia criadora, consegue distribuí-la em alta potência, que sempre realiza o seu mistério. Dessa forma, aqueles que se comprazem em enviar pragas e blasfemam contra a vida, explodindo em vociferações de ódio, destrutivo contra quem os desagrada, ou se lhes torna vítima por qualquer circunstância, de maneira alguma conseguem os resultados almejados. Normalmente, essa força desarvorada retorna ao fulcro de onde se origina, constituindo maior desequilíbrio na área ou na pessoa em quem se origina. Trata-se do denominado choque de retorno, que é o efeito bumerangue. Não havendo atingido o alvo, faz a volta na direção do centro gerador. Bênçãos e maldições constituem campo estéril para a realização de planos felizes ou nefastos, caso não haja correspondentes áreas de sintonia e equivalência. Joana de Ângeles. É uma bela página, né, meus irmãos? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, unir os nossos melhores sentimentos e fazer a nossa prece. Graças a Deus, graças a Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecidos pela oportunidade desta casa que nos acolhe, agradecidos, Senhor Jesus, por termos irmão Clarencio como condutor desta casa e de nossas almas, que nos recebe tão amorosamente, Senhor, quando aqui viemos, mas pedintes que ainda somos, Senhor, rogando o amparo, rogando o lenitivo do discernimento para a reunião pública que se inicia neste momento, Senhor. Rogando, Senhor, a intuição aos nossos irmãos, o Birajara, que falará sobre o livro dos Espíritos, a nossa irmã Mônica, Senhor, que sustentará durante o comentário dos passes sobre o Teu Evangelho, e a todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, para que possamos receber de bom grado os Teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, a todos nós e, com a permissão de Deus, de Ti, Mestre Jesus, dos trabalhadores amigos responsáveis por esse horário de reunião, de irmão Clarencio, que de nossa parte possamos iniciar mais essa reunião de estudos e passes da tarde e noite de hoje. Continue conosco, Senhor, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja. E graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, nos dias de sábado nós estudamos o livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, na segunda parte,
que vem tratar da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O estudo está em nossas mãos, vai da questão 551 a 557, que vai tratar sobre os pactos, né, e bênçãos e maldições. Eu vou ler apenas a primeira questão do item pactos e a última, do 557 a 557, para que o nosso irmão tenha bastante tempo de desenvolver o seu estudo. Questão 551. Um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja devotado, fazer mal ao seu próximo? Resposta: não. Deus não o permitiria. E a questão 557, sobre o subtítulo Bênçãos e Maldições. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles que delas são o objeto? Resposta: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gêneros opostos, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Essa influência, porém, só acontece pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. Aliás, geralmente, os maus são amaldiçoados e os bons abençoados. A bênção e a maldição nunca podem desviar a providência do caminho da justiça. Ela só atinge o maldito se ele for mau. Sua proteção só envolve aquele que a merece. E assim passamos a palavra ao nosso irmão Bira, rogando a Deus, a Jesus, que o abençoe. Boa noite a todos e boa noite a todas. Que essas energias que aurimos numa casa espírita, elas possam sustentar o nosso coração e a nossa mente, fazendo com que essa vibração ela seja não só aqui nesses momentos, mas que quando sairmos possamos levá-las e ficarmos com ela o máximo de tempo que pudermos. Sabemos que a situação que nos envolve, principalmente na nossa cidade, mas é uma situação no planeta inteiro, mas como nós estamos aqui, sofremos mais as interferências do que vem acontecendo. Nós sabemos que quando nós estamos lá fora, nós estamos absorvendo as energias que estão aí nos circundando, energias de um planeta que é de provas e expiações ainda. E essas energias elas vão encontrando uma ressonância, vão encontrando um local em cada um de nós, espíritos que somos, na personalidade que estamos, elas vão encontrando essas energias um local em nós. E ao encontrar esse local em nós, ela vai despertando tudo aquilo que nós viemos amealhando ao longo das nossas reencarnações. Então, se nós estamos envolvidos no centro, no meio, ao lado, com essa violência que está aí e que todos nós estamos presenciando, vivenciando, se nós não tomarmos certos cuidados, a violência que está em cada um de nós virá à tona. E faremos ressonância com essa violência. Pode ser que nesse momento nós não tenhamos mais as possibilidades de fazer o que já fizemos no nosso passado, de tirarmos as vidas dos nossos irmãos quando daquelas reencarnações. Mas ainda conservamos em nós, na nossa mente, os nossos pensamentos que vão sendo reforçados pelos pensamentos violentos com que nós estamos aí mergulhados. E para que isso não venha a acontecer com tanta frequência ou com tanta potência, temos que fortalecer o espírito. Não mais apenas se preocupar com a personalidade, porque esta ficará. Agora o espírito seguirá.
E em cada personalidade que eu adquiri quando da minha reencarnação, eu vou absorvendo os conhecimentos que são necessários para alimentar esse espírito. E esse espírito deverá fazer a sua trajetória, seguir o seu caminho e um dia dizer-se espírito perfeito. Porque assim Deus quer. Porque é da vontade do Pai. É da lei. Não é porque nós queremos. Por mais esforço que cada um de nós possa fazer para ir contrária a essa determinação do Pai, nós chegaremos lá. E esse cansaço que a gente sente, e às vezes até querendo, desistir da vida, por achar que a vida a ser vivida é uma vida de dor e de sofrimento, ela vai encontrando os atributos necessários, ela vai encontrando os motivos necessários. Quando nós nos deparamos com casas como essa, quando nós nos deparamos com irmãos nossos que estão convergindo para o mesmo ideal, o ideal cristão, de sermos os homens de bem que Deus pretende para cada um dos seus filhos. E para tanto, Deus nos concede a possibilidade de estarmos convivendo passo a passo com esse nosso irmão querido Jesus, que é o nosso modelo, é o nosso guia, é a nossa orientação, é a nossa bússola, é o nosso sol, é o nosso tudo que a gente possa imaginar. Enquanto nós não tivermos a consciência de que temos que seguir a Jesus, enquanto nós não acordarmos essa consciência onde as leis do Criador se encontram nela e chegarmos à conclusão de que a vida pode ser muito melhor do que aquela vida que nós vivemos hoje, basta para isso que nós reconhecemos esse Jesus que já está em cada um de nós. Já se passaram tantos anos, tantos ensinamentos, tantas presenças iluminadas aqui na Terra, tantas e tantas direções a serem tomadas, e nós ainda estamos como se estivéssemos passo lento, engatinhando. Só que chega a hora que a gente tem que levantar. E esse levantar pertence a cada um. É não ter vergonha, não ter medo de dizer que conserva dentro de si o amor que Deus ali colocou. Porque Deus é luz, Deus é poder, Deus é amor. E se esse Deus é o meu Pai, tudo isso eu tenho em mim. E muito mais. Precisamos acordar, precisamos despertar. E não mais entrarmos em contato com o que o outro representa para cada um de nós, sem ao menos procurar saber o que eu represento para mim mesmo. Parar de buscar no outro as respostas que já se encontram com cada um de nós. Parar de buscar no outro o espelho, porque esse espelho ele só trará para nós a visualização de um ser que talvez eu queira ser, mas que ainda não está na hora de ser. Adotar para si a sua conduta, o seu comportamento, entrar em contato consigo mesmo, fazer uma leitura, uma releitura de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, por que eu estou reencarnado, porque a mim foram concedidos voz, corpo perfeito, porque a mim foi concedido condições de estudo, de conhecimento, e a outros não. Todas essas respostas já estão conosco.
E nós passamos, queiramos ou não, por situações adversas no nosso passado. Percorremos determinadas situações que têm a ver com o estudo dessa noite aqui para todos nós. Provavelmente, boa parte das pessoas que estão aqui já fizeram uma ida a determinados médiuns estes que são adivinhos e que por vezes até cobram para colocar à nossa frente a nossa própria vida sem o menor constrangimento, e a gente ainda paga para isso. O desespero às vezes nos leva a buscar pessoas que pensamos ter o segredo para os nossos conflitos, para as nossas mazelas. E vamos pouco a pouco percebendo que todos esses segredos, todas essas mazelas que eu carrego dentro de mim, todos esses conflitos, eles vão pouco a pouco sendo solucionados pela vontade que eu tenho de me encontrar com Deus, pela vontade que eu tenho de entrar em contato comigo mesmo e reconhecer-me a mim como espírito que sou. E eu não estou aqui à toa e nem por acaso, porque isso não existe. Há um motivo para cada um de nós estarmos aqui. E não é e não vai ser nas mãos de quem quer que seja que vai delinear ali o meu destino, que vai determinar o que eu devo ou o que eu não devo fazer, que doenças eu terei, que mortes eu terei como sofrimento da minha vida, que dores eu passarei. E aí a gente nos chega a essa lição que o Livro dos Espíritos nos traz, que com certeza é uma lição que pouco a pouco ela vai entrando em desuso, porque nós vamos atingindo um nível de inteligência tal que não precisaremos mais desses pactos, nós não precisaremos mais de buena dicha, nós não precisaremos mais de adivinhos, não precisaremos mais de talismãs e por aí vai. Porque tudo isso significa uma fuga de si mesmo, da coragem que a gente deve ter de assumir os seus próprios erros, da sua própria vida, da aceitação que eu devo ter das pessoas e da vida que eu levo. Uma aceitação que seja ativa, uma aceitação que me leva a entender do porquê que eu tenho que viver determinadas situações, determinadas experiências. Na primeira questão, para a gente poder conversar a respeito do que entrar no que Kardec nos traz, né? É uma questão que ela vem praticamente trazendo noção do livre-arbítrio, ou seja, a escolha é minha, só minha, e essa foi uma das grandes bênçãos que Deus, o nosso Pai, nos presenteou, o livre-arbítrio. Ou seja, eu, vocês, somos responsáveis pela nossa vida. Vida que o Pai nos concedeu. Não é o outro que é responsável pela minha vida. E eu posso até, para efeito de reflexão, dizer assim: não é Deus o responsável pela minha vida, não é Jesus o responsável pela minha vida. O responsável pela minha vida sou eu. O único que vai poder responder por mim mesmo sou eu, ninguém mais. Jesus, quando atuava na terra, dizia: a tua fé te curou. Ou seja, a responsabilidade que você tem da sua cura, como tem da sua doença. E não ele se sentia responsável pela cura ou pela doença de quem quer que seja. E Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Se Deus nos concedeu o livre-arbítrio, não foi mais para nos manipularmos,
direcionar a nossa vida, porque nós não somos marionetes. Nós somos espíritos inteligentes, criados pelo Pai, inteligência suprema, para que com Ele pudéssemos ser o co-criador deste universo. Então, cada um de nós tem uma cota de responsabilidade muito grande e é por isso que estão aqui na Terra. Eu não vim aqui para me divertir, eu não vim aqui a turismo, eu não vim aqui para ter poder, eu não vim aqui para ter, eu vim aqui para ser. E ser cada vez mais o ser que o Deus pretende de seus filhos. Então, a primeira pergunta que Kardec faz: pode um homem mau? Pode um homem mau. Sempre que eu estudo doutrina dos espíritos, eu trago isso para mim e trago isso para o tempo atual em que eu estou vivendo. Então, se ele está perguntando, pode um homem mau, está falando de mim, um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado fazer mal ao seu próximo? E a pergunta é uma pergunta que vai nos trazer uma resposta muito pequenininha, mas que tem aí uma explicação grandiosa. E os espíritos respondem: não. Deus não iria permitir. Por que Deus não iria permitir que isso acontecesse conosco? Leon Denis nos diz o seguinte, que nós somos artífices dos nossos destinos. O meu destino cabe a mim fazer. O meu destino cabe a mim direcionar. E não a quem quer que seja. Então não é um outro que vai jogar uma carta, que vai fazer leitura de búzios, que vai verificar cristal, tarô, que vai decidir o meu destino. Não é. Sou eu. Eu é que decido. E aí a explicação é muito interessante, que diz assim, né? Quando se fala de um homem mau, a gente pode levar a essa questão do obsessor. Então eu sou o homem mau, reencarnado aqui na Terra, né? E estou com outro ser mau, um obsessor, que está me influenciando para eu fazer mal para outras pessoas. E a explicação que a gente encontra é a seguinte: esse espírito mal, ele pode me influenciar, ele pode insinuar, ele pode sugerir, mas cabe a mim escolher. Então, a gente tem, né, o espírita que estuda bastante essa questão de obsessão, dessa questão da desobsessão, dessa questão de comprometimento que nós temos uns com os outros ao longo das nossas reencarnações, sempre atribui ao obsessor a culpa por aquilo que nós estamos passando naquele momento. Quando, na verdade, eu é que permiti. Então, se tem, entre aspas, alguém culpado nessa história, sou eu, não é ele. Ele apenas se aproveitou de uma brecha. Ele apenas se aproveitou de uma vontade velada que eu tenho e carrego comigo por conta de registros que eu adquiri em outras reencarnações, e ele se aproveita desses registros, busca no meu inconsciente, traz para o inconsciente e faz com que eu possa reforçar aquela maldade, porque aí já não é mais só a minha, é a minha junto com a dele. Mas eu permiti que isso acontecesse. Eu deixei, né? Então, para que a gente possa anular essa ação desse espírito que possa, porventura, estar se utilizando ou querendo se utilizar desse registro que eu carrego dentro de mim de maldade, eu tenho que começar a pensar no que fazer, que caminho tomar. Porque a cada um vai buscar a melhor solução para se ver livre daquilo que lhe traz tristeza, daquilo que lhe traz conflito, daquilo que lhe traz sofrimento. Por vezes, o que eu escolho para mim não serve para ela.
Então, cada um é que busca. E nisso, a consulta vai direto ao coração. Entrar em contato com o sentimento amor que você guarda no seu coração e perguntar para esse coração que direcionamento você deve tomar para ir dirimindo, diminuindo, diluindo e desaparecendo esse mal que você carrega dentro de você. Quando esse mal não estiver mais em você, não tem espírito mal que se aproxime para absolutamente nada, porque não vai encontrar ressonância em mim para atender a sua vontade e fazer com que eu possa acordar tudo aquilo que eu guardo dentro de mim ao longo das minhas reencarnações. Tudo vai depender das experiências pelas quais a gente passar. Hoje de tarde a gente estava conversando sobre isso no outro grupo de estudo, né? Então, uma ideia muito clara com relação a isso: se alguém pisa no teu pé, né, você vai verificar ali naquela hora que reação que você tem daquela pisada no seu pé. Você vai questionar, você vai xingar, você vai ficar triste, você vai chorar, você vai analisar qual é a reação que você tem daquela experiência, daquele fato que ocorreu ali naquele momento. E se vier uma raiva em você e você quiser ir pisar no pé dele para uma vingança, alguma coisa está errada. Se isso te faz mal, busca um caminho para tirar isso de você. E isso não é o outro que vai fazer, não tem bisturi cirúrgico na terra que possa retirar qualquer sentimento que você guarda dentro de você. O bisturi que você vai encontrar, que você vai utilizar na alma, se chama Evangelho, se chama Jesus, se chama prece, se chama trabalho no bem e tantas outras questões que nós temos à nossa frente e que podemos adotar para nos ver livre daquilo que nos causa as doenças pelas quais nós estamos passando aí nesse momento. E ele diz assim: nada atinge aquele que mantém seu estado vibratório elevado e seus pensamentos fixos na moral e na caridade. Nada, absolutamente nada. Quanto mais eu me aproximo da moral que Jesus nos ensina, quanto mais eu busco exemplos de pessoas que na Terra nos trouxeram os exemplos de moral que a gente possa se espelhar, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros que a gente conhece ao longo das nossas caminhadas, a gente vai trazendo para nós uma grande fortaleza. E essa fortaleza vai crescendo dentro de nós à medida que eu vou buscando entender o outro, fazendo com que a aceitação que eu tenha que ter pelo outro e a aceitação que eu tenha que ter pela vida seja uma aceitação ativa, não uma aceitação passiva. Porque quando eu aceitar as pessoas como elas são e a vida como ela é, eu já estou no meu caminho de ser feliz. Porque enquanto eu não faço isso, eu estou tendo que buscar que outros me digam que direcionamento eu tenho que tomar na minha vida, para poder não ter os desgastes ou os desgostos que eu vou provocando por conta de não saber direcionar, dirigir, administrar a vida que Deus me deu. E, para mim, não existe, para mim, que já estudo isso há muito tempo e já estudei praticamente tudo que vocês possam imaginar, já fui buscar para me trazer explicações necessárias para a condição de conduta mediúnica pela qual eu passei ao longo da minha reencarnação. E eu só encontrei na doutrina dos espíritos as respostas que pudessem me trazer o alento e a satisfação de ter encontrado um guia para a minha melhora. Sem precisar doutrinar ninguém, cada um faça o que quiser da sua própria vida. Agora, cada um de nós vai encontrando. Se o seu caminho for na igreja evangélica, fica
na igreja evangélica. Se for na católica, vá para a católica. Se não for nenhuma, não vá para nenhuma. Mas que isso te traga uma satisfação plena daquilo que você está fazendo naquele momento. Porque, na verdade, nós seguimos muito as orientações, as sugestões de quem quer que seja. Faz isso, eu acho que você deveria fazer aquilo. Olha, as cartas estão dizendo que você vai encontrar o amor da sua vida, etc., coisa e tal. E a gente fica ali feito uns bobos, né? Esperando as coisas acontecer, porque outra pessoa me disse. Eu não preciso que ninguém me diga nada. Eu não preciso que ninguém me coloque absolutamente nada, porque tudo isso está dentro de mim. Basta que eu busque acessar a mim mesmo e busque naquilo que eu pretendo para a minha vida e seguir a minha vida. E tudo que eu pretendo na minha vida está pautado em Jesus, então não tem erro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, para que eu quero tomar outro caminho? Para que eu quero ir buscar uma falsa verdade? Para que eu quero deixar de viver a vida que Jesus está dando para cada um dos seus irmãos experimentar, sem ter que depender de quem quer que seja ou de qualquer coisa que seja, né? Então, essa energia, esse estado vibratório, vai depender de cada um de nós. Quando nós estamos dentro de uma casa espírita, a gente sente essa vibração muito forte, porque todos nós estamos aqui convergindo para um ponto. Todos nós aqui buscamos ser felizes, todos nós aqui buscamos nos melhorarmos, todos nós viemos em busca de um trabalho na ação do bem social. Eu nunca vi ninguém chegar na casa espírita e dizer que veio aqui para poder ficar rico, para poder acertar o prêmio da loto, para poder conseguir um emprego X, Y, Z. Eu particularmente nunca vi isso. As pessoas que vêm em uma casa espírita, elas vêm em busca de algo que elas já cansaram de buscar ao longo das suas vidas e vêm para a casa espírita em busca de uma alternativa para vir de encontro a si mesmo. Porque a gente vai cansando de ter que viver em função do outro. E vai se anulando todas as vezes que essa vida não é vivida em função de você mesmo, né? Nada atinge aquele que mantém seu estado vibratório elevado e seus pensamentos fixos na moral e na caridade. Nada. Então não há obsessor que chegue perto de mim se eu estiver nesse propósito. E aí vem a outra questão. O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Eu me lembro, eu estou com 70 anos, né? Quem praticamente cuidou dos meus irmãos, eram 6, foi minha bisavó. Né? Não foi nem minha avó, foi minha bisavó, minha mãe, né? A gente morava todos juntos, mãe, pai e bisavó. E essa bisavó, ela tinha, eu me lembro disso perfeitamente, né? Ela tinha uma característica muito interessante. Vocês já devem ter passado por isso, ou sabem disso, né? Ela rezava com galinho de arruda, né? Aquela quebra, uma bezendeira, quebranto, né? Ela rezava, as pessoas, ela não se oferecia. Então, na vizinhança, alguém que estava com algum problema, seja físico, seja mental, seja moral, seja material, não importa, batia lá em casa e pedia para a avó Yayá, que era minha avó, minha bisavó, fazer essa reza. E eu ficava assistindo aquilo. E aquilo já me trazia um certo incômodo. Como que um galinho que se bate na cara da pessoa vai curar a pessoa de qualquer coisa? Ou seja, se você vai a esse local, como essas pessoas iam, e se você tem fé, uma fé inabalável,
o mexer do galinho ali, você vai obter a cura. Mas não foi o galinho, foi a sua fé. Lembra? A tua fé te curou. Esse galinho serve apenas como algo para que a pessoa se concentre ali, né? Porque não está no galinho de arruda. E ainda tinha mais, né? Que ficava todo mundo apavorado, né? Ninguém queria saber disso. Se o galinho murchasse, a pessoa estava quase à beira da morte, né? Ninguém queria ver o galinho murchar, né? Então saíam, acabava a reza, já ia embora, né? E ela, com os netos, os bisnetos, né? Às vezes a gente ficava doente, criança, evidentemente. Gente, isso já vai lá para 60 anos e tal, né? E ela queria vir com aquele galinho, e aquilo me incomodava terrivelmente, já naquela época. Aquilo me incomodava terrivelmente. E já naquela época eu questionava, né? Por que um galinho? Não pode ser outra coisa? Eu posso pegar uma caneta? Por que tem que ser um galinho de arruda? E por aí vai. Por que tem que ser uma pedra? Por que tem que ser... Aonde é que está dizendo que esse tipo de material, de matéria, tem poder para curar uma pessoa, para mudar a vida de uma pessoa? Se você não tem fé, você tendo fé, você remove até montanha, está lá dizendo. Se você tem fé. Agora, se você vai lá, dependendo do tal galinho, só achando que o galinho vai te salvar, você vai ficar doente. Aí depois vai dizer que ela é uma má rezadeira, né? Que ela não sabe nada, que o galinho é falso, é fake, né? E por aí vai. Isso tudo a gente vai questionando com o tempo. Com certeza, isso com o tempo, com o progresso vindo, isso acaba, isso termina. Não faz o menor sentido a gente depositar no que é da matéria algo que é do espírito. Não faz sentido, né? E aí diz mais, né? Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar, né? Você me enfeitiçou. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, isso é fato. Algumas pessoas dispõem dessa força magnética, de que podem fazer bom uso, mas também podem fazer mau uso. Mal olhado, né? Aquele tal do mal olhado. Uma pessoa que tem uma força magnética tal e que não sabe canalizar a sua força magnética para as coisas boas. E às vezes se utilizam para fazer o mal. São pessoas que às vezes não conseguem se desvencilhar daquela pessoa que parece que você caiu numa teia de aranha. E se você caiu nessa teia de aranha, é porque o seu próprio magnetismo, ou a sua condição magnética é fraca. Então você cai. É a mesma coisa que uma pessoa que é forte vai bater no que é fraco, porque ele tem mais força física para que isso aconteça. Quando se trata de ação magnética, é a mesma coisa. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética de que podem fazer bom ou mau uso. Se maus forem seus próprios espíritos. Se eu sou um espírito que ainda guardo dentro de mim muita maldade e tenho uma força magnética muito boa, que poderia estar nos passes, poderia estar ajudando as pessoas com os seus problemas, né, físicos mesmo, né? Eu estou utilizando para direcionar o meu mal para as pessoas que eu não gosto, né? E isso pode causar muito mal mesmo. Caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Então, eu estou reencarnado na Terra, sou um ser reencarnado, um espírito reencarnado mau, tenho uma força magnética muito grande e se eu for utilizar essa força magnética para o mal, eu vou trazer como companhia comigo espíritos que também estão
nessa mesma caminhada, nesse mesmo propósito. Agora, para e pensa. Se eu posso atrair esses espíritos por conta dessa força magnética a ser utilizada para o mal, eu também posso atrair os espíritos que são bons com a minha força magnética utilizada para o bem. Por que a gente escolhe o mal? Por que a gente opta pelo mal? Vai daí algumas explicações. Primeiro, por conta dos registros das nossas reencarnações passadas. Em outras reencarnações, eu fui uma pessoa extremamente má, muito má. E os registros dessa maldade, dessas reencarnações, eles não desaparecem assim. Necessário se faz, às vezes, muitas outras reencarnações para eu me ver livre de toda essa maldade. Esse é um dado. Outro dado é que, como eu estou num planeta mergulhado numa energia de provas e expiações, essa energia desse planeta vai ser compatível com essa minha energia voltada para o mal. Então, ao invés de eu cair para o lado de cá, eu vou cair para o lado de lá. Porque eu me deixei, eu sou compatível com isso, né? Com essa energia. É como se fosse um imã, como se me puxasse. Isso, gente, somos todos nós, sem exceção. Quem não passou vai passar, quem já passou não vai passar, quem às vezes já está passando agora e por aí vai. Porque a nossa bênção é estarmos numa casa espírita onde a gente tem a possibilidade de fazer os estudos que são de espíritos para espíritos. De espíritos para espíritos. Então, os espíritos não estão preocupados em atingir a personalidade, o Bira, porque o Bira fica. Os espíritos estão preocupados, se a palavra for essa, ou eles têm essa vontade de que todos esses ensinamentos que os espíritos nos trazem atinja o espírito que eu sou, o arquivo que eu tenho. E com isso eu possa, pouco a pouco, ir eliminando essa personalidade má que eu carrego hoje, que faço uso dela. Eu não sou Bira, eu estou Bira. Eu sou espírito, eu sou individualidade, estou personalidade. E a cada personalidade que a gente adquire aqui na Terra, nós vamos aprendendo, porque nós viemos aqui para isso, para aprender. Por isso que às vezes a gente vem branco, às vezes vem preto, às vezes vem rico, às vezes vem pobre, às vezes vem homem, às vezes vem mulher, porque eu preciso aprender tudo isso para poder fazer com que o espírito possa fazer sua caminhada evolutiva. E são duas, né, as nossas asas da evolução, a do intelecto e a da moral. Nós estamos exatamente nesse momento desenvolvendo a asa do intelecto. Hoje, todo mundo sabe de tudo. Ninguém pode mais dizer que fez bobagem, que errou porque não sabia. Acabou isso. Você aperta um botão, você sabe o que acontece no mundo. Hoje você sabe qualquer coisa. Então, nós estamos no momento de aprender, de adquirir conhecimento. Por que eu preciso disso? Para poder desenvolver a asa da moral. Porque eu só posso desenvolver essa asa se eu tiver conhecimento para desenvolvimento dessa asa, da moral. Porque senão eu não vou conseguir. E os espíritos dizem que a gente vem para desenvolver uma de cada vez, não se desenvolve as duas juntas. Né? Então esse é o nosso momento de aquisição de conhecimentos. Eu sou de um tempo, né? Meu pai também era espírita, mas de uma outra, era Kardec também, mas era totalmente diferente do que é hoje, era muito mais prática, né? Fenômeno do que estudo. E todos aqueles que trabalhavam ali com ele eram todos voltados para o fenômeno. Não estudavam, não tinham o hábito do estudo. Graças a Deus, de repente, parece que a própria ou os espíritos, né, devem ter despertado todo mundo e as casas espíritas começaram a desenvolver os seus estudos. Porque não é possível, não dá para entender Kardec ter compilado 5 livros, só de falando de Kardec,
5 livros para ficar na estante. São livros para estudo, para reflexão. Aí vem Chico Xavier com 400. Para que Chico psicografou 400 livros? Para ficção, para virar filme? E aí vem, né, com Chico, Emmanuel, 10.000 textos. Para que eu quero 10.000 textos, gente? Só para ler? Não, tudo aquilo que eu ler da doutrina dos espíritos, eu tenho que refletir. Porque se eu só ler, é a personalidade que está atuando. Se eu ler e refletir, é o espírito que está atuando. Então eu tenho que tirar a reflexão necessária daquilo que os espíritos estão colocando para nós. Que é dessa forma que eu vou me modificando, né? Nada atinge aquele que mantém seu estado vibratório elevado. Não sei se vai dar tempo para mais uma. O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas já fiz, né? De se enfeitiçar. Isso aqui já falei, né? Não creias, porém, um pretenso poder. Voltamos então à velha fórmula do pensamento interagindo por todo o universo. É uma coisa também bastante importante, que é a questão do pensamento. Aí dizem assim: dize-me o que tu pensas, que eu te direi com quem andas. Tudo que eu penso, tudo que nós pensamos, nós materializamos. Para eu ter essa cadeira, eu tive que pensar antes. Materializou a cadeira. Então, se eu estou envolvido nesse, né, momento de grande violência, é porque os nossos pensamentos são voltados para isso. São voltados para isso. Faça um exercício com você. Você está em casa assistindo o jornal. O jornal são de 10 questões, de 10 notícias, 9,5 são desgraça, violência. E meio, que é o boa noite, é bom, né? Se você está em casa e entra na sua casa aquelas notícias violentas, né? O que você faz? Cada um tem o seu, né? A sua maneira de agir. Isso, fazer, é o comportamento, é o físico. O que você pensa, que é o mais importante. Tem 5 pessoas na sua casa assistindo uma desgraça lá qualquer, que não falta isso, uma desgraça qualquer. Essas 5 pessoas estão pensando alguma coisa daquilo que ela está assistindo. O que você está pensando? Faça essa reflexão na hora que isso estiver acontecendo. Se você estiver pensando, né, tem mais é que matar, por que não tem cadeira de morte? Faz com ele o que ele fez com o outro. E se eu fosse eu, mandava matar todo mundo. O que você está fazendo nesse momento? Você está exatamente alimentando essa cadeia de violência, porque eu materializo aquilo que eu penso. Se eu estou botando minha raiva para fora, essa raiva vai ter que cair em algum lugar, e vai ter que cair exatamente naqueles que estão enfraquecidos espiritualmente. Verifica o que está acontecendo. Toma atitude. Se você não quer assistir essa notícia, desliga a televisão. Se você já entende que a gente deve orar por quem fez a atrocidade, pega o seu evangelho e ore por ele. Como que eu vou orar por aquele cara que estuprou uma menina de 5 anos? Como é que eu vou orar para esse cara? Esse é o exercício. Esse é o exercício, né? Mas não, a gente alimenta essa cadeia de violência. Somos nós que estamos fazendo isso. Somos nós que estamos fazendo isso. Não são só eles, não. Eles podem até ter, entre aspas, menos responsabilidade do que a gente, porque a gente sabe, eles não. Eles não sabem. Eles estão ainda obedecendo aos seus instintos
das suas outras reencarnações, onde fazer isso não tinha problema nenhum. Alarico, chefe dos visigodos, Roma, século IV. Invadia Roma, acabava com tudo, matava todo mundo, etc., coisa e tal. Richelieu, no século XIII, é o mesmo espírito, reencarnou, cheio com um pus no corpo, mandava matar, já não matava mais, mas mandava matar. Veio a reencarnar em São Paulo, Jesus Gonçalves, com Hanseníase. Já modificou. 1500 anos para reconhecer Deus. 1500 anos para reconhecer Deus. E nós não estamos distante disso. E da feita que reconheceu Deus, à maneira dele, ele mudou todo o esquema da sua vida. E hoje trabalha com Manuel Filomeno de Miranda, com Bezerra de Menezes, atendendo a todos nós ainda muito carentes, muito teimosos, muito imediatistas, porque a gente quer as coisas para já. Vamos parar de pensar só no ter. Poder não é para qualquer um. Poder é para aqueles que sabem lidar com o poder, quando esse poder é direcionado para fazer o bem. Se você quer ter e se você quer ter poder, se você não estiver preparado, não queira isso. Anule isso da sua vida. E busque na simplicidade que Jesus nos ensinou o caminho correto a ser seguido. Busque dentro do seu coração aquele amor que Deus já colocou desde quando Ele nos criou e siga a diretriz daquilo que você carrega dentro de você, porque com certeza você quer ser um homem de bem. Com certeza você quer ser feliz. Com certeza você quer amar e ser amado. Com certeza você quer vivenciar a criança linda e maravilhosa na sua simplicidade que vive dentro de você. E todas as vezes que nós fizermos isso, nós vamos cada vez dando mais passos, e passos agora largos, não mais passos curtos, para vislumbrar esse mundo que nós iremos adentrar um dia, cada um a seu tempo e a sua hora, dependendo da utilização do seu livre-arbítrio. Use-o para que o mundo seja melhor. Muita paz. Nós agradecemos muito ao Bira pelo seu estudo e passamos ao segundo momento da nossa reunião, que é o momento dos passes, né, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que a Mônica fará a sustentação durante os passes. É o capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Os itens a serem sustentados será do 1 ao 4. Eu vou fazer a leitura apenas do 1 e do 2, são bem longos. Dom de curar. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Item 2. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos. E com essas palavras, determina que não se deve fazer pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não os transformassem em um meio de comércio, nem em objeto de especulação, nem em um meio de vida. E assim pedimos aos nossos irmãos médiuns que tomem seus lugares
E nós outros vamos acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, refletindo no estudo que foi trazido pelo nosso irmão, na forma de como vamos colocar tudo isso em prática. Lembrando que esse momento é um momento direcionado aos médios da casa, que já previamente, através do estudo, se prepararam, e que nós outros devemos acalmar os nossos corações, lembrando daqueles que necessitam tanto dessas energias que serão manipuladas nesse momento, e que possamos assim, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos trabalhadores responsáveis por esse momento, o momento dos passes em nossa casa, rogando o amparo, rogando o lenitivo da troca de energias fluídicas, para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos receber aquilo de que tanto necessitamos. Abençoa, Senhor, o momento dos passes, abençoa a nossa irmã, que neste momento nos falará. Graças a Deus. Graças a Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe. Todos nós, espíritos imortais que somos, recebemos de Deus diversos dons, todos, sem exceção, inclusive aqueles que, por algum motivo, ainda se comprazem no mal. Existem dentro dele qualidades, dons que um dia virão à tona. Então, todos nós recebemos esses dons, dentre eles o dom da mediunidade, que é esse processo em que nós podemos nos comunicar de uma forma ou de outra com os espíritos. Alguns de nós exercemos essa mediunidade, alguns, já são muitos de nós, exercemos essa mediunidade e deveríamos exercer sempre essa mediunidade através do trabalho no bem. Alguns ainda não têm essa mediunidade exacerbada a ponto de precisarem, né, digamos assim, entre aspas, trabalhar com essa mediunidade. Mas todos temos a mediunidade e todos temos o dom de curar. Curar a nós mesmos e curar através da nossa boa vontade, da nossa fé, aqueles que estão à nossa volta. Há pouco tempo atrás, uma pessoa muito querida contou-me que estava na rua, tinha acabado de se encontrar com uma amiga, quando começa a ter uma crise de pânico e entra em desespero porque não tinha medicação para ajudá-la. E então uma amiga que já a conhecia há muito tempo entra em contato com ela e, como estava próximo, ela fala para essa amiga o que estava sentindo e que estava muito nervosa, que não sabia nem como ia fazer e nem dizer para aquela pessoa que estava ao seu lado o que fazer. E então que essa amiga sai correndo de onde estava e vai e se encontra com ela e dá um abraço. Depois desse abraço, elas começam a conversar, e então elas começam a rir, a brincar, e muito impressionada com aquele abraço, ela vem me dizer como pode um simples abraço ter me curado de tudo aquilo que eu estava sentindo naquela hora. A pessoa que estava ao lado dela não foi capaz de perceber. Veio uma pessoa de longe, com muito boa vontade, com amor no coração, e doou para aquela que estava passando mal tudo
tudo de que ela estava precisando naquele momento. E os espíritos amorosos que perceberam a boa vontade daquele espírito estiveram junto dela, trabalhando, ajudando para que aquela situação se amenizasse, se harmonizasse. Então nós vemos o quanto pequenos gestos ao nosso olhar são capazes de curar, são capazes de auxiliar muito, desde que nós utilizemos a boa vontade, a nossa prece, a nossa confiança em Deus, o nosso amor. E é muito importante que nós aprendamos a utilizar esses dons sem exigir nada em troca. Porque muitas vezes nós não nos damos conta, mas nós esperamos que o outro seja grato à nossa atitude. Muitas vezes nós, poxa, eu dediquei o melhor que eu podia para ele e ele nem deu atenção. Então, que nós possamos buscar desenvolver esse amor verdadeiro, que não espera nada em troca, assim como Jesus fez com cada um de nós. Que Deus nos abençoe. E assim, meus irmãos, chegamos ao término da nossa reunião. E só nos resta agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, a Clarencio, que tão amorosamente nos acolhe todas as vezes que aqui viemos, aos nossos guias, benfeitores espirituais, esses companheiros que junto de nós caminham e que no dia de hoje, desde cedinho, se prepararam para que tivéssemos esse momento junto a todos esses espíritos amigos que tão amorosamente nos incentivam para o bem, para o progresso, para o alto, como diz nosso irmão Leon Denis. Então, meus irmãos, que possamos agradecer por tudo que recebemos aqui na noite de hoje. Que o Senhor envolva todos nós em vibrações de paz e de luz e que possamos conservar essas bênçãos que aqui recebemos por toda a semana e que possamos distribuir com aqueles que iremos encontrar. E te pedimos também, Senhor Jesus, que envolva toda a nossa casa em vibrações de paz, de luz, de harmonia, de compreensão, de entendimento, Senhor, de união fraternal. E que todos os eventos que aqui acontecem, todos os trabalhos direcionados no bem, sejam de estudos, sejam trabalhos materiais, possam sempre, Senhor, ter sob o comando o teu amor, a esperança que emana do teu coração amigo. Abençoa o encontro que acontecerá amanhã, pois que sabemos que a falange amiga deste médico das almas, que é o nosso querido Bezerra de Menezes, já se encontra entre nós, Senhor. Que possamos ter uma manhã de estudo bem proveitosa para todos nós, encarnados e desencarnados, que para aqui direcionaremos amanhã o nosso dia. É desta maneira, com profunda gratidão, que te pedimos também pelos nossos governantes, pelos governantes de todas as outras nações, para que todos, Senhor Jesus, ouçam as vozes desses benfeitores amigos, direcionando os pensamentos num bem comum. Abençoa, Senhor, a todos nós e nos despeça na tua paz. Graças a Deus, que assim seja.